Bom dia, crianças! Tudo bem? Vamos dar início a mais uma videoaula na disciplina de Geografia. Hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre vegetação. Vocês já ouviram falar sobre vegetação? Hoje será o nosso estudo. O clima, o relevo, tem grande influência sobre quem? Sobre a vegetação. O território brasileiro é muito extenso. Ele apresenta características diferentes. Por isso, temos também grande variedade de quê? Grande variedade de vegetação. Observando a paisagem do nosso país, podemos ver muitas plantas, florestas e árvores. A este conjunto da flora natural ou implantada, damos o nome de vegetação. A cobertura vegetal representa toda a cobertura de quê? Toda a cobertura da flora de um lugar. Ela funciona, preste bem atenção, ela funciona como um telhado protegendo o solo da erosão. O que nos protege da chuva, do sol quente? É a nossa casa. A nossa casa é o nosso abrigo. Portanto, a vegetação, ela é essa cobertura, ela é esse telhado. Ela funciona como um telhado. Para quê? Qual é o objetivo? O objetivo é para proteger, fazendo a proteção do solo e da erosão, abrigando diversos o quê? Diversos animais e equilibrando a temperatura. O tipo de vegetação brasileira, ele varia, certo? De acordo com o quê? De acordo com a região, o relevo, o clima, o tipo do solo, entre outros, vão variar de acordo com sua região. Algumas espécies de vegetais podem se desenvolver bem, em um local e não se desenvolver tão bem em outro local. Agora nós vamos estudar sobre a distribuição da vegetação brasileira. Observe o mapa, trouxe um mapa para que vocês possam observar, observem a legenda. As paisagens, dependendo de sua localização, elas apresentam características o quê? Características distintas. O Brasil é uma região privilegiada. Por que é privilegiada? Pela sua grande diversidade. Nós vamos ter aí, observe a legenda, nós vamos ter a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, matas intermediárias, manguezais e restinga, mata de araquárias, mata de cocais, a caatinga, campos, cerrado, complexo do Pantanal e pampas, certo? Essa é a distribuição da vegetação brasileira. Nós vamos começar falando sobre a floresta amazônica. Sua vegetação, ela é densa por causa do quê? Por causa dos fatores climáticos da região, que é o quê? Que é quente e úmido. A variedade da fauna e flora na região é bastante diversificada, motivo pelo qual é considerada a região mais rica em variedade do planeta. É a floresta amazônica. Floresta tropical, que vem ser a Mata Atlântica. Sua vegetação, ela é menos densa, predominando plantas de grande porte, como vocês podem observar aí na imagem, recebendo influência dos ventos úmidos. Desmatada, ela é desmatada desde o século XVI. No período, que período foi esse? No período de colonização, existe somente 7% de área original.
Vegetação litorânea, que são quem? Que são os mangues. Sua vegetação é bastante variada, porém típica de regiões litorâneas. São regiões alagadiças e salobras, que abrigam manguezais, gramíneas e plantas rasteiras. Campos. Sua vegetação é rasteira, predominantemente formada por gramíneas herbáceas, que atinge até 50 centímetros de altura. É utilizada onde? É utilizada na pastagem do gado. Apesar do predomínio de sua formação, pode haver variações por causa do clima, solo e relevo. Pantanal. Sua vegetação é bastante variada, compreendendo características de florestas tropicais, cerrado, campos e caatinga, considerando um santuário ecológico. Possui grande diversidade, fato que pode estar ameaçado por causa do avanço de quê? Por causa do avanço das lavouras. A caatinga, não é a caatinga debaixo do braço não, hein? Prestem atenção aí na imagem. Sua vegetação, ela é típica da onde? Ela é típica do sertão nordestino. Se dá ao fator climático semiárido. São vegetais com folhagem atrofiada, caules grossos e raízes profundas, o que as faz resistir ao período de seca. Algumas regiões da Caatinga estão em processo de desertificação por causa da degradação do solo, que já é irreversível. Quando é irreversível, é algo que não tem mais como se revertir, certo? A mata de araucárias. Sua vegetação, ela é formada predominantemente por araucárias, que é quem? São os ipinheiros do Paraná. Sofre influência do clima frio e da elevada altitude. Infelizmente, esse tipo de vegetação sofre e está ameaçado de extinção, pois a exploração, quer dizer que ele já foi bastante explorado, pois essa sua exploração, né, de madeira está devastando a região. O cerrado. Sua vegetação é formada por arbustos e outras plantas que se adaptam ao clima seco e úmido, que varia de acordo com a estação. Está localizado principalmente no centro-oeste brasileiro, mas ainda pode ser encontrado em menor escala em diversas partes do país. Então aí vocês viram, né, os biomas. O que são biomas? Biomas é o conjunto da vida animal e vegetal presente em uma região, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu apresentei aí vários para vocês, né? Mas existe 6 grandes biomas no Brasil, que são considerados principais, que vocês podem observar também no mapa de vocês, que vocês vão encontrar no livro, na página 116, que nós vamos ter a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, Pampas ou Campos e Pantanal. Portanto,
O que vem ser vegetação? Recapitulando, o que é vegetação? É um conjunto de espécies de plantas, características de uma região. As plantas que crescem naturalmente, ou seja, que não são plantadas pelos seres humanos, recebem o nome de quê? Recebem o nome de vegetação original ou nativa. Elas protegem quem? Elas protegem o solo e os rios do quê? Das erosões. São essenciais para quê? São essenciais para a respiração e a alimentação dos homens e animais. É fundamental para o equilíbrio. Que equilíbrio vai ser esse? Ela é fundamental para o equilíbrio do clima no planeta Terra. As formações vegetais, elas fazem parte do quê? Elas fazem parte dos biomas. O que eu disse agora há pouco? Que são os biomas? São os que representam um conjunto da vida, né? Tanto de animal, né, quanto vegetal, certo, crianças? Então, no livro de vocês, o slide é um complemento ao livro de vocês. No livro de vocês também vão encontrar a imagem e o conceito para cada um. Vocês vão fazer a leitura novamente para que vocês possam entender, certo? Atenção! Numa mesma floresta, pode existir diversos tipos de árvores. Os campos, também conhecidos como pampas, são usados como pastagem de gado, como eu já falei. O cacto, que é um tipo de vegetação característico da caatinga, acumula água em seu caule, certo, crianças? Eu trouxe um vídeo novamente para vocês, para enriquecer o aprendizado de vocês. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Estou fazendo com todo carinho, pensando em vocês, pensando no aprendizado de vocês, galerinha. Oi, crianças! Você sabia que nossos bosques têm mais vida? Nós temos uma biodiversidade muito grande, pois temos vários ecossistemas em nosso país. São vários tipos de vegetações e animais que vivem nesse habitat. A região norte, por exemplo, apresenta um clima tropical, e é lá a vegetação da Amazônia. Além de latifoliada e densa, possui o solo do tipo latossolo, pobre em minerais e apresenta grande variedade de espécies, em virtude da grande presença de humus das folhas caídas no solo. Observa-se a presença de 3 subtipos. A mata de terra firme, onde nota-se a presença de árvores altas, como o guaraná. A mata de igapó, localizada em terras baixas, zonas alagadas pelos rios e onde vivem plantas como a vitória régia. E a mata de várzea, onde se encontram palmeiras, seringueiras e jatobás. Parte da região norte possui também a mata de cocais, onde ocorre a extração do babaçu e da carnaúba. O cerrado é localizado em sua maior parte na porção central do país. Possui vegetação caducifólia, ou seja, as plantações largam suas folhas sazonalmente para suportar um período de seca, exatamente porque o clima da região é tropical típico, com 2 estações bem definidas, verão úmido e inverno seco. A caatinga está localizada na região nordeste, apresentando depressões e clima semiárido, caracterizado pelas altas temperaturas e pela má distribuição de chuvas durante o ano. Os cactos são as principais plantas da caatinga, destacando-se os mandacarus, os caruás, os xique-xiques e as macambiras. No litoral do Nordeste, encontra-se o solo de massapê, excelente para a prática agrícola, sendo historicamente ligado à monocultura latifundiária da cana-de-açúcar. As araucárias se estendiam às grandes porções do sul, mas por causa da intensa devastação gerada para o desenvolvimento. Parte da região norte possui também a mata de cocais, onde ocorre a extração do babaçu e da carnaúba.
O Cerrado é localizado em sua maior parte na porção central do país. Possui vegetação caducifólia, ou seja, as plantações largam suas folhas sazonalmente para suportar um período de seca, exatamente porque o clima da região é tropical típico, com duas estações bem definidas, verão úmido e inverno seco. A Caatinga está localizada na região Nordeste, apresentando depressões e clima semiárido, caracterizado pelas altas temperaturas e pela má distribuição de chuvas durante o ano. Os cactos são as principais plantas da Caatinga, destacando-se os mandacarus, os caruás, os xique-xiques e as macambiras. No litoral do Nordeste encontra-se o solo de Massapê, excelente para a prática agrícola, sendo historicamente ligado à monocultura latifundiária da cana-de-açúcar. As araucárias se estendiam às porções sul, mas por causa da intensa devastação gerada para o desenvolvimento da agropecuária e do extrativismo, hoje só são encontradas em áreas reflorestadas e áreas de preservação. A Mata Atlântica estende-se junto ao litoral brasileiro, predominando em regiões de clima quente e úmido, surge nas encostas das serras litorâneas em formas arredondadas, chamadas mares e morros. Esta formação vegetal apresenta-se muito densa, emaranhada e com grande variedade de vegetais adaptados a ambientes úmidos e perenes. Devido à sua localização geográfica, é a formação vegetal brasileira que mais devastações sofreu, principalmente em trechos menos elevados do relevo. Esse impacto ambiental é uma das consequências da intensa urbanização e industrialização que ocorreram no Brasil. Os mangues ocupam porções mais restritas do litoral, em reentrâncias das encostas, onde as águas são pouco movimentadas, como os pântanos litorâneos, os alagadiços e as regiões inundadas pela maré alta. Neles predominam vegetações halófitas, que se adaptam a ambientes salinos, com raízes aéreas e respiratórias, dotadas de pneumatóforos, que lhes permite absorver o oxigênio mesmo em áreas alagadas. Conteúdos vocês vão encontrar na página 115, 116, 117, 118, 119 e 120. Faço a leitura novamente dessas páginas com atenção, prestando atenção e destacando com seu marcador de texto que você achar mais interessante. As atividades estão na página 121, 122, 123, 124 e 125. Questão da página 121, primeira questão. Vocês vão observar o mapa e vão dizer em qual região você vive. Em qual região a gente vive? Na região norte. Qual é o tipo de vegetação que predomina em sua região? Qual é o tipo de vegetação que predomina na região norte? É a floresta amazônica. Por que é a floresta amazônica? Porque ela que abrange 80% da região norte, certo? Número 2, vocês vão desenhar as características da vegetação da sua região. Número 3, veja a imagem a seguir. Vimos que a cobertura vegetal funciona como um telhado. O que acontece com o solo e os animais da região quando há um desmatamento? É como se esse telhado quebrasse. O que acontece quando esse telhado é quebrado? Aí vocês vão explicar. Número 4, vocês vão observar a imagem 1 e 2 e vão explicar aí. Observando as imagens, podemos ver que a vegetação que aparece nelas são diferentes. Por quê? No Brasil vamos encontrar vegetações diferentes. Por que nós vamos encontrar vegetações diferentes? Vocês vão explicar. Na letra B, escreva o nome da vegetação das imagens. Qual é a vegetação da imagem 1 e qual é a vegetação da imagem 2. Número 5, vocês vão fazer a correspondência entre a vegetação e suas características. Basta prestar atenção. Número 6, vocês vão observar o mapa abaixo e responder. No estado onde você mora, que é a região, qual é o estado que você mora? Pará, né?
Vocês vão observar aí. Qual é o bioma predominante no Brasil? A 7, vocês vão substituir os números, né, pelas letrinhas aí. E vocês vão descobrir qual é o nome que vai... Vocês vão, é como se fosse um código, né? Cada número tem uma letra, tem uma palavra aí. Aí vocês vão formando até encontrar qual é a palavra que vai ser formada. Na número 8, a mesma coisa. É um código aí, um segredinho. A palavra está embaralhada. Qual é a palavra que vai formar aí? Aí você vai tentar organizar as palavras e descobrir qual é a palavra que vai formar. Na 9, relacione o tipo de vegetação à figura. Basta vocês observarem a figura e vocês vão numerar de acordo com o tipo de vegetação. A 10, vocês vão ler esse poema, e no final vocês vão descobrir a que tipo de vegetação ele está retratando. Certo, crianças? Vou finalizar falando sobre a paisagem brasileira. Ela é fortemente marcada por quê? Por quem? Ela é fortemente marcada pela exuberância da vegetação natural. Entretanto, esta vem sendo, né, assustadoramente devastada desde a colonização do território, representando atualmente cerca da metade da formação original. Devido ela já vir sendo, né, explorada, digamos que ela vem sendo explorada, portanto, então, faça com atenção as atividades, leia novamente o seu conteúdo com dedicação, uma caligrafia legível para que eu possa entender na hora da correção. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus, fiquem bem e até a próxima aula.